Queridos, vamos então baixar nossas cabeças e vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e te agradecemos por nós podermos ter o privilégio de chegarmos na tua presença para podermos te louvar, te agradecer por tudo que o Senhor tem sido, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Mas nós também te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor deixou escrita a nós, para que nós possamos lê-la, meditar sobre ela e o Senhor falar aos nossos corações. Que em nome de Jesus, que os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração possam estar abertos para aquilo que o Senhor tem a falar a nós nesta manhã. E que em nome de Jesus, Pai, que possamos sair daqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua Palavra. Nós te louvamos, nós te agradecemos, porque o Senhor é um Deus muito bom para todos nós. No nome de Jesus, amém. Muito bem, finalizamos um ano e começamos um novo ano. Finalizamos o ano passado trazendo uma mensagem de agradecimento a Deus por aquilo que Deus fez na nossa vida. E aí, se os irmãos lembrarem, nós estávamos falando que nós precisávamos fazer o nome de Deus conhecido através das coisas que Deus faz na nossa vida. E a ideia foi tentar ver tudo aquilo que Deus fez na nossa vida no ano de 2024 e agradecer a Ele pelas coisas que aconteceram. E nós lançamos um desafio para que o ano de 2025 nós começássemos o ano sensíveis à ação de Deus na nossa vida, quer seja nas grandes coisas, quer seja nas pequenas coisas, para que nós pudéssemos ser agradecidos a Deus por aquilo que Deus faz na nossa vida. Mas além disso, nós sabemos que quando nós começamos um ano, nós fazemos uma listinha daquilo que nós queremos fazer. Normalmente no começo do ano nós falamos assim: esse ano eu vou começar a fazer isso, esse ano vou parar de fazer aquilo, esse ano vou investir o meu tempo em tal coisa, esse ano vou estudar tal coisa, esse ano vou viajar em tal lugar, esse ano quero adquirir tal bem. E a gente fica pensando nas coisas que nós queremos fazer naquele ano. E isso é normal, isso é importante, nós temos esse planejamento e vemos como as coisas vão acontecer no ano que se inicia. E normalmente, na primeira pregação do ano, eu sempre cito essas listinhas e falo assim, mas coloca mais uma coisa na sua listinha. Né? Então, se vocês forem ver a primeira pregação do ano passado, tinha uma coisinha lá para a gente poder colocar, do ano anterior também. E na de hoje não vai ser diferente. O que nós podemos incluir na nossa listinha das coisas que são importantes nós fazermos no ano que está começando? Bom, para isso, para que a gente possa ver o que é que nós podemos colocar nessa listinha, quero ler com vocês um texto muito, mas muito conhecido, mas vale a pena nós lermos novamente e vermos o que aconteceu nessa situação. Convido os queridos a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis, no capítulo 22, nós vamos começar a ler a partir do verso 1. Esse texto de Gênesis capítulo 22, nós estudamos eles recentemente. Se vocês forem para lembrar, vocês vão ver que mais ou menos há um mês e pouco, ou no máximo 2 meses, nós estudamos esse texto. E quando nós estudamos esse texto, nós colocamos o foco em Deus, no Deus que provê, no Deus que atendeu a necessidade que havia naquela situação. Mas isso foi uns 2 meses atrás. Hoje nós vamos atentar pelo comportamento de Abraão sobre aquilo que estava acontecendo. Então, acompanhem comigo, nós vamos começar a ler a partir do verso 1, que diz assim: Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e disse: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá, e ali ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Vamos parar por aqui um pouquinho. Vamos relembrar o que estava acontecendo. Abraão, ele era um homem que não tinha filhos, e ele ficou um tempo da vida dele muito grande, querendo ter um filho e não tinha. Porque a esposa dele era estéril, e eles passaram por muitos anos assim, até que chega um tempo em que Deus fala assim para ele assim: olha, eu vou te dar um filho. E ele acredita nisso. Ele acredita tanto que a Bíblia diz assim que isso foi imputado nele como justiça. Então ele creu. Só que aconteceu no dia seguinte? Não. Aconteceu no mês seguinte? Aconteceu no ano seguinte? Aconteceu na década seguinte?
Não, demorou muito tempo para isso acontecer. E aí quando isso acontece, ele já está velho. E aí quando isso acontece, mas ele fica muito, muito, muito feliz. E quando ele fica muito, muito, muito feliz, ele fala assim, ai, agora Deus atendeu as minhas orações, e ele está muito feliz nessa situação. Quando acontece isso, Deus fala assim, agora eu vou pedir o filho que eu te dei, eu vou pedir ele de volta de você, Abraão. Então esse é o contexto, tá, da história toda, bem resumido. E o texto continua. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, estou no verso 3, e preparando o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos, Isaque, seu filho. Rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, então quer dizer, demorou um tempo para chegar até lá, né? Demorou um tempo. Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse... Se Isaque rompeu o silêncio, eles caminharam juntos por muito tempo. Ninguém estava falando nada naquela situação ali. Ninguém estava falando nada. Estavam os dois ali e ninguém falava nada. Mas aí lá no verso 7, Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai, meu pai. Abraão respondeu, eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou, aqui está o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Chegando no lugar que Deus lhe havia indicado, ali Abraão edificou um altar. Arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque seu filho, deitou no altar em cima da lenha, e estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho, mas o anjo do Senhor chamou Abraão, Abraão, e ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada sobre ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Impressionante esse texto, como a gente já havia estudado esses meses atrás, né, olhando como Deus provê todas as coisas, mas hoje, olhando para o comportamento de Abraão, isso é uma coisa que nos chama a atenção, porque Abraão, ao mesmo tempo que ele tinha fé, ele também foi muito obediente. Ele tinha fé porque Deus prometeu uma coisa para ele que já estava impossível de acontecer, porque ele já era velho e a esposa também. Mas ele creu. Mas ele é obediente porque quando Deus entrega para ele aquilo que havia sido prometido, ele devolve para Deus de novo. E isso é importante. Porque, olha que interessante, o verso 12 ele diz assim, não estenda a mão sobre o menino e não faça nada, pois agora sei que você teme a Deus. A gente pode pensar, mas será que Deus não sabia até então, né? Como que Deus é esse que não sabe o que está acontecendo? Mas olha só, é claro, né, queridos, que Deus sabe de todas as coisas. Mas essa foi uma prova que Deus estava fazendo com Abraão para que o próprio Abraão pudesse entender que realmente Deus estava sobre acima de todas as coisas que ele tinha. O próprio Abraão precisava disso, saber. Deus já sabia de todas as coisas sobre esse sentido. E aí a gente pensa assim, Abraão não havia nada, absolutamente nada, que estivesse no lugar ou acima do Deus que ele servia. Lembrando que os antepassados de Abraão não serviam o Deus que nós servíamos. Porque às vezes a gente pensa assim, mas ele já conhecia dos antepassados, mas a gente vê assim, Deus se mostra para ele, e ele começa a caminhar com Deus de uma forma que nada ocupa o lugar dele ou esteja acima dele, nem o próprio filho que ele tinha acabado de receber iria ficar no lugar. Então a gente vê que a fé e a obediência de Abraão é uma coisa que nos chama a atenção, de uma forma que a gente pensa, será que nós, nos nossos dias, nós conseguimos realmente entregar por completo a nossa vida para Deus? Porque a gente diz isso, né? Quem aqui quer entregar a sua vida para Jesus? E a gente fala, eu quero, tal. Mas será que a gente entrega a nossa vida para Jesus de verdade, por inteiro? Ou será que a gente entrega algumas partes e não entrega outras partes? Porque imagina só, quando Jesus entra no nosso coração,
ele começa a limpar tudo que está bagunçado lá dentro, tudo que está sujo. Mas tem algumas áreas que a gente fala assim, não, Jesus, essa área aqui não. Essa parte aqui o Senhor pode cuidar. Esses pecadinhos aqui eu vou parar de fazer. Essa parte aqui o Senhor pode arrumar. Não, mas isso aqui não, Senhor. Isso aqui você deixa aqui, que isso aqui é importante para mim. Será que quando a gente entrega a nossa vida para Jesus, a gente entrega de verdade por completo? Ou será que tem algumas partes que a gente está falando assim, não, a gente fecha a porta daquele cômodo lá e fala assim, Jesus, esse cômodo aí o Senhor não entra não, entra nos outros. Mas esse aqui deixa aqui que depois nós vê. E esse depois nós vê, já se passaram 1 ano, 10, 5, 15, 20 ou 30 anos que aquele quartinho está fechado que você não deixa Jesus entrar naquele quartinho também. Mas olha só, assim como Abraão foi desafiado a entregar aquilo que era mais importante para ele, nós hoje também somos desafiados a entregar aquilo que seja mais importante para nós, que esteja no lugar dele. E no exemplo de Abraão, nós vemos essa confiança que ele tinha em Deus acima de todas as coisas. E será que a nossa confiança em Deus está sobre todas as coisas? Estamos começando o ano, não sabemos como esse ano vai ser. Nós temos expectativas, nós temos esperanças, mas no decorrer do ano, como isso vai acontecer? Como vai ser a nossa confiança no Senhor sobre todas as coisas que iremos passar? Quer sejam as coisas boas, quer sejam as coisas não boas. Abraão, ele realmente entregou tudo aquilo que ele tinha para Deus. E quando ele realmente entrega tudo, absolutamente tudo, então Isaac Deus cumpre a promessa que ele tinha para com Abraão através de Isaac. Isaac então tem os seus filhos, que tem os seus filhos, que tem os seus filhos, e realmente uma nação surge depois disso. Mas precisou ter uma entrega total para que isso pudesse acontecer. Enquanto não houve a entrega total, isso não aconteceu. Mas olha que interessante. Tem outras pessoas que entregaram suas vidas totalmente para Deus. Quando Jesus chega no Novo Testamento e ele começa a escolher os seus discípulos, aquelas pessoas tinham família, aquelas pessoas tinham profissão, aquelas pessoas tinham a sua vida normal. E aí Jesus fala assim, o que vocês acham de vocês pararem de pescar peixe e começar a pescar homens? Aí a gente fala assim, e eles aceitaram. Então, mas será que é tão simples assim? Quando Deus chega para a gente e Deus fala assim, eu sei que você tem os seus planos, mas eu tenho os meus planos. O que você acha de você deixar os seus planos para lá e você começar a seguir os meus planos? Aí já não é tão simples assim. Da gente olhar e falar assim, eles deixaram os barquinhos, afundaram os seus barcos lá, queimaram as coisas que eles usavam e eles seguiram a Jesus, que maravilha. Então, mas quando isso é para a gente, será que a gente também fala da mesma forma? Ou será que para a gente é mais difícil? De falar assim, será que eu consigo abrir aquele quartinho e falar, Senhor, pode entrar aqui e arruma isso aqui também, que está complicado aqui. Senhor, eu sei que eu preciso fazer aquele negócio, mas eu estou empurrando com a barriga já faz tempo. Está na hora de parar de empurrar com a barriga e realmente fazer aquilo que Deus está chamando para aquilo para ser feito. Aqui, quando Jesus chama aquelas pessoas se dedicam ao Senhor naquilo que Deus tinha para a vida de cada um deles. E a entrega que eles tiveram para Deus foi uma entrega total. Tanto é que quando eles entregam a vida deles para Deus de verdade, eles mudam a história, porque o Evangelho é mandado para todas as regiões. Então eles cumprem aquilo também. Mas eles tiveram que abrir mãos de algumas coisas, eles tiveram que entregar a vida deles por completo. O entregar a vida por completo, às vezes, a gente pensa que é nós pararmos de fazer tudo aquilo que nós fazemos e irmos para um lugar longínquo, mas não. Às vezes é no trabalho que Deus te colocou, é ali que você vai ser usado por Deus para que você possa mudar a história daquele lugar. Na família onde você está, é ali que você vai ser sal, você vai ser luz, para que Deus possa, através de você, ser conhecido naquela família toda que você está. Naquela escola onde você está estudando, é ali que Deus vai usar você para que as pessoas possam conhecê-lo através da sua vida. Então, o entregar a sua vida a Deus é deixar com que Ele realmente possa cumprir o propósito que Ele tem para você.
na onde Ele te colocou naquele momento. E depois Ele te coloca num outro lugar. E depois Ele te coloca num outro lugar. E em todos os lugares aonde você estiver, é ali que você está deixando Deus agir através da sua vida no lugar onde você está. Isso é importante, porque às vezes a gente pensa que entregar a vida a Deus é deixarmos de fazer tudo que a gente está fazendo e mudar, mas às vezes é ali onde você está, é ali que Deus deseja agir na sua vida também. Mas o que é complicado, muitas vezes, é que quando nós começamos a seguir a Cristo, Ele começa a transformar a nossa vida. Ele começa a purificar o nosso coração, Ele começa a transformar a nossa mente. E a gente começa a ler a palavra de Deus e a gente começa a ver aquilo que a gente tem que deixar de fazer e aquilo que a gente tem que começar a fazer. Só que o problema é que muitas vezes a gente começa a fazer isso e fala assim, aqui está dizendo que tem que deixar de mentir. Beleza, vou deixar de mentir. Aqui está dizendo que eu tenho que parar de roubar. Deixo de roubar. Aqui está dizendo que eu tenho que parar de cobiçar. Parar de cobiçar. Aqui está dizendo que eu preciso começar a amar as pessoas. Vou começar a amar as pessoas. E aí de repente tem assim, aqui está dizendo que eu tenho que deixar o orgulho. Ou não, mas aí não é bem assim. Porque olha só quantas graduações eu tenho. Né? Eu sou o fulano de tal, e aí a gente já fala assim, isso aqui, depois vamos ver isso aqui, Jesus. E aí a gente, então o que acontece? Tem coisas que pra gente acaba sendo mais fácil de deixar, mas tem coisas pra gente que é muito difícil de você falar assim, Senhor, olha, pode agir aqui também. É muito difícil pra gente assim. Uns são umas coisas, outros são outras coisas, mas todos nós tem alguma coisa que é difícil da gente entregar e falar assim, pode levar isso, Senhor, e me ajuda a transformar a minha vida nessa área também. Os discípulos precisaram passar por essa transformação. Nós precisamos passar por essa transformação também. E às vezes essas coisas estão nos travando para que a gente realmente possa agir e ser usado por Deus da forma como Deus deseja que nós venhamos a ser usados por Ele. Às vezes tem um ministério, às vezes tem alguma coisa que Deus deseja e o que está emperrando somos nós. Nós estamos emperrando daquilo poder acontecer, porque nós estamos presos em algumas coisas que a gente não quer deixar. Mas quando nós deixamos essas coisas acontecer, então o Senhor age da forma como Ele deseja agir. Quando Abraão entrega tudo para Deus, Deus age na vida de Abraão da forma como Deus queria fazer. Quando os discípulos entregam tudo a Deus, então Deus agiu na vida dos discípulos da forma como Deus gostaria de agir. E quando nós entregamos toda a nossa vida a Deus, Deus também vai agir no propósito que Ele tem para cada um de nós, da forma como Ele deseja. E não vai haver travas, não vai haver impedimentos que vai fazer com que isso venha acontecer. Porque nós entregamos tudo, e o tudo é tudo. Quando Jesus disse lá em Mateus 16, 24, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então quer dizer, nós temos que deixar todas as coisas para que então nós possamos segui-lo da forma como Ele deseja. E muitas vezes tem coisas dentro de nós que a gente não está abrindo mão. Tem coisas dentro de nós que está nos prendendo. Às vezes pode não ser um desses pecados, como nós estávamos colocando. Às vezes são comportamentos, mas às vezes é aquela falta de perdão que a gente não consegue liberar para que isso possa acontecer. E essas coisas estão nos travando. E às vezes a gente fala assim, não, Senhor, o Senhor pode me usar da forma como o Senhor desejar, mas eu quero isso aqui. E a gente ainda fica focado naquilo. Ou seja, o entregar totalmente a Deus é deixar que Ele possa transformar a sua vida por completo, mas também é saber perdoar todas as pessoas que precisam ser perdoadas e é também deixar com que os planos de Deus sejam cumpridos na nossa vida por inteiro. Todas essas coisas precisam acontecer. Aceitar Jesus é algo que nós fizemos e a partir daí Ele precisa mudar a nossa história por completo, a nossa vida por completo. Mas nós precisamos deixar com que isso aconteça. Quando nós olhamos na palavra de Deus e vemos grandes homens e grandes mulheres, passaríamos aqui muito tempo falando sobre eles, você vai ver que eles entregaram a vida deles por completo. E não havia nada que estava impedindo eles de poder
conseguir cumprir o propósito que Deus tinha para eles. Mas nós também podemos ver pessoas que tinham promessas para poder fazer algo para Deus, mas coisas ficavam emperrando na vida deles para que eles então pudessem cumprir. Um exemplo desse é Sansão. Sansão teve uma promessa de que ele seria um libertador do povo de Israel. Mas a vontade que ele tinha de se relacionar com as mulheres daquele povo, isso travava ele. Então tinha um pecado na vida de Sansão que limitava Sansão de realmente ser o homem que Deus gostaria que ele pudesse ser. Mas e se ele tivesse deixado aqui? E os pais dele falavam, olha filho, não é esse o caminho, não é por aqui. Se você ler a palavra do Senhor, você vê que os pais dele orientavam. Ele falava assim, não, eu vou continuar fazendo desse jeito. Ou seja, algumas coisas ele fazia da forma como tinha que ser. Mas as outras coisas, ele, Senhor, nessa aqui você não mexe não. Nessa área aqui o Senhor não mexe não, porque eu ainda quero continuar me relacionando com essas mulheres ali. Essas outras coisas o Senhor pode mexer, mas isso aqui não. Então Deus não pôde agir na vida dele como Deus gostaria de agir. Assim também funciona na nossa vida. Essa entrega que nós precisamos fazer para Deus é uma entrega total. Inclusive das coisas que nós não gostaríamos de entregar. Aliás, principalmente essas coisas que nós não gostaríamos de entregar, é essas que ele quer que nós entreguemos. Assim como a gente pensa no caso de Abraão, provavelmente qualquer coisa que Deus pedisse para ele seria mais fácil. Mas o filho, que era o mais importante, com certeza, você vê que ele nem fala para Sara, né? Ele nem conversa com Sara, porque ele poderia falar assim, ô mulher, eu vou levar o menino lá porque Deus mandou sacrificar, mas ele nem falou, porque ele sabe que se falasse isso aí não daria certo a conversa. Mas a gente pensa assim, mas ele sabia que Deus podia todas as coisas, tanto é que ele fala assim, nós iremos e nós voltaremos. Se você olhar o texto ali, isso eu acho muito impressionante, porque ele diz isso para os servos. Ele chega para os servos lá no verso 5, que os irmãos estão com a palavra de Deus aberto, ele diz assim, então ele disse aos seus servos, esperem aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e depois de termos adorado, voltaremos. Ele não disse voltarei. Aí você fala assim, uau, porque lá em Hebreus, se você for ver, ele fala assim, Abraão tinha uma fé tão grande, que sabia que se ele matasse o menino, Deus ia ressuscitar o menino de novo. Da fé que Abraão tinha no Deus que ele servia. Olha só que fantástico. E nós lendo a Bíblia, a gente sabe que Deus ressuscitou muitas pessoas, mas você acha que Abraão conhecia as pessoas que Deus havia ressuscitado? Aliás, Abraão é antes de todo esse pessoal todo, né? Se a gente for parar para lembrar. Olha só, então a fé desse homem era impressionante, e a gente pensa assim, tudo, absolutamente tudo que Abraão tinha, ele entrega para Deus. E nós hoje precisamos pensar, o que é que nós precisamos entregar hoje? O que é que nesse ano de 2025, que você nunca entregou para Deus, você precisa entregar? O que será que é? Será que é uma preocupação de alguma coisa que não resolve e você ainda não entregou para Deus? Será que é aquele pecado que quando Deus começou a mudar a sua vida, quando você começou a ler a Bíblia e você começou a deixar de fazer um monte de coisa, mas tem um que você falou, não, Senhor, esse aqui você deixa, esse aqui você deixa. Será que é aquele pecado que a gente não consegue se desvincular dele? Será que é isso? Será que é algo que Deus já está pedindo para você já faz um certo tempo, e você fala assim, Senhor, depois a gente vê isso, e a gente vai empurrando com a barriga, e o tempo vai passando, e já passou um mês, já passou um ano, já passou 5 anos, e você ainda está naquela mesma situação, e Deus está pedindo para que você possa fazer aquilo, e você ainda está ali só empurrando? Será que é isso? Será que é aquela missão que Deus já falou para você qual que é, e você está falando assim, então tá bom, o que será que é? Ou será que é o controle total da sua vida? Porque nós gostamos de controlar todas as coisas. E a gente gosta disso, de ter o controle de tudo. Principalmente agora, né, tem algumas coisas nas casas que a gente consegue controlar tudo, né? Você acende a luz, apaga a luz, liga o ar-condicionado, tudo pelo telefone. E a gente acha isso o máximo, né? A gente consegue, eu estava conversando com alguns amigos que sabem instalar LEDs e sabem colocar tudo no celular, câmera. Você vê tudo no telefone e eu acho isso, eu falo, nossa, eu estou controlando tudo na casa. Mas isso é o que a gente mais gosta de fazer. Mas será que é o controle total da nossa vida que a gente precisa falar assim, Senhor, está aqui o controle, pode seguir aí, e o que o Senhor fizer eu assino embaixo. Será que é isso também? O que será que nós precisamos entregar
para Deus nesse ano de 2025, que em todos os anos anteriores a gente ainda não conseguiu fazer. Isso é uma coisa importante para a gente pensar. Eu tenho o costume de sempre no começo do ano pensar em fazer uma coisa que eu não fazia antes. Que nem um tempo atrás, isso faz um tempo atrás, tá? Um tempo atrás eu não dava seta quando eu tinha que fazer as curvas. Então eu fazia a curva, não estava nem aí. Não tinha, no meu carro não tinha seta, sabe? Sabe aqueles carros que não tem seta? Então, o meu não tinha. E aí foi no começo de um ano, eu falei assim, eu não lembro mais que ano que era, eu falei assim, não, desse ano em diante eu vou dar seta nas vezes que eu der fazer a curva. Então foi uma coisa que foi, não, esse ano eu vou começar a fazer isso. Aí teve um outro ano que eu falei assim, bom, estou comendo muito açúcar, nesse ano eu vou comer menos açúcar, é menos bolo, é menos bolinho, é menos beijinho, é menos brigadeiro. E aí então cada ano que eu ia passando, eu percebi uma coisa que eu precisava fazer e começava a fazer. Isso são alguns anos. Eu estou contando coisas do dia a dia, mas tem coisas do dia a dia que nós precisamos mudar, mas tem coisas na nossa vida espiritual que nós também precisamos mudar. Tem pecados na nossa vida que a gente precisa parar de fazer. E a gente fica pensando assim, até quando a gente vai pedir perdão para Deus da mesma coisa que a gente está fazendo? Até quando a gente vai fazer isso? Então, entrega para Deus, para que Deus possa mudar a sua vida nesse ano de 2025. Então inclua na sua listinha das coisas que você quer começar a fazer e das coisas que você quer deixar de fazer nesse ano de 2025, inclua na sua listinha essa entrega total da sua vida, quer seja material, quer seja emocional, quer seja espiritual, da sua vida para Deus. E deixa Ele controlar, e deixa Ele agir, e deixa Ele fazer aquilo que Ele deseja fazer. Tire os impedimentos, tire as travas, libere os perdões e assuma a sua posição e faça aquilo que realmente Deus chamou você para fazer. Que aí sim, você vai estar agindo e você vai estar focado no propósito, naquilo que Deus chamou você para fazer. E o seu ano de 2025, com certeza, vai ser diferente dos anos anteriores, porque você vai ver a ação de Deus na sua vida por completo, da forma como Ele deseja que isso venha acontecer. Isso é um desafio para mim, mas isso é um desafio para todos nós. Que nós possamos incluir isso na nossa listinha e que Deus possa agir na nossa vida e que Ele possa ter total liberdade de agir na nossa vida para que Ele então possa cumprir aquilo que Ele deseja para cada um de nós. Amém, queridos? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, porque nós podemos ler a Tua Palavra e nós podemos ver como que o Senhor agiu na vida de grandes homens, na Palavra que o Senhor deixou para nós, mas nós também podemos ver a ação e a reação, a atitude que esses homens tiveram em decidir entregar tudo, absolutamente tudo que eles tinham para Ti, para que o Senhor pudesse usá-los da forma como o Senhor desejava. Pai querido, perdoa-nos pelas vezes em que nós não entregamos tudo. Nós dizemos que entregamos, mas nós não entregamos. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós entregamos parte da nossa vida, mas não entregamos toda ela. Perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós sabemos o que o Senhor deseja que venhamos a fazer e nós não estamos fazendo. E perdoa-nos, Pai, pelas vezes em que nós ficamos tentando esconder ou prorrogar ou postergar coisas que o Senhor já está falando conosco há um certo tempo. Mas que no nome do Senhor Jesus, que neste ano de 2025, que nós realmente possamos nos posicionar, possamos decidir, possamos agir e possamos entregar totalmente a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor possa fazer daquilo que o Senhor desejar e que o Senhor, Deus, possa ser louvado e engrandecido através das nossas vidas em todo esse ano, para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te louvamos e te agradecemos assim, no nome do Senhor Jesus. Amém.